Olá a todas e todos e todes. Bem-vindos ao nosso podcast do Infancast Saúde e Educação e sua relação com a fonoaudiologia, do projeto de extensão da PROEX-UF. Hoje nós temos como tema violência contra crianças e adolescentes e revitimização. Vou apresentar nossos participantes de hoje. A gente tem a estudante do curso de fonoaudiologia, Nina de Stefânio, professor aqui também do curso de fonoaudiologia e psicólogo, professor Renato Sampaio, a pedagoga Márcia de Almeida, Suelen Fátima Raposa da Silva do Nascimento, bacharel em Serviço Social pela Universidade Salgado Filho e educadora sexual, emocional e de prevenção ao abuso sexual infantil. Suelen. Tá tudo bem, acontece. Estou acostumada. Suelen Fátima Raposa da Silva do Nascimento, então, ela sim, bacharel em Serviço Social pelo Universo e educadora sexual e emocional e de prevenção ao abuso sexual pela Faculdade de Brasília. E Daiane de Almeida Pinto, com MBA em Gestão Comercial pela Universidade Estácio de Sá e bacharel em Serviço Social pelo Centro Universitário Plínio Leite. Bem-vindas e bem-vindos. Obrigada. Vou passar a palavra para Nina. Acho que antes da gente começar a falar sobre o assunto, né, agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de violência. Queria pedir para a Márcia falar um pouco sobre a instituição. Tanto a Márcia quanto a Suelen e a Daiane fazem parte da Casa da Criança e do Adolescente aqui de Nova Friburgo. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a instituição. Pois não. Então, vou começar agradecendo, né, já de antemão a toda essa equipe que está sempre em parceria conosco, né? Já não é a primeira vez que a gente vem à UF, né, para divulgar esse tema com o qual a gente trabalha, né? A Gisele e a Priscila, elas se despertaram, né, para esse tema e nos solicitaram. Então, ano passado já estivemos, foi ano passado, estivemos aqui, né, num outro evento. Então a gente está sempre nessa interlocução para falar sobre a temática que as pessoas geralmente evitam muito, né? Mas nós estamos, pela Casa da Criança e do Adolescente, com as parcerias que nós temos feito, nós temos cada vez mais trazido esse tema para debate, para conhecimento, né? E esse é um momento especial e eu quero agradecer a Priscila, a Gisele, né? A Nina, que estou revendo agora num outro momento e num outro contexto. Então, nós estivemos aqui em outro momento, né? Que foi, acho que foi no ano passado, que foi um evento do Maio Laranja, que também fomos convidados, né? Enquanto Casa da Criança e do Adolescente, enquanto instituição que atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. E nós somos a única instituição em toda a região serrana que atende esse público, né? Por isso, então, nós fomos convidados e, então, assim, nós estamos mesmo numa interlocução com a UF, né? Através desses profissionais, a Gisele, então, bem próximos, para a gente poder ter essas oportunidades, né? E eu já queria iniciar também falando um pouquinho sobre a Casa da Criança e do Adolescente, porque, em razão, inclusive, da temática, a gente nunca expôs muito, né? A instituição tem uma descrição, né? Tem um trabalho que ele precisa ser bem protegido. A gente trabalha com crianças e adolescentes vitimados, a gente não pode expor muito. Então, poucas pessoas conhecem, né? Agora que a gente está num processo mais de divulgação. É uma instituição, como eu disse, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Nós estamos fazendo esse trabalho em Nova Friburgo há 25 anos, né? E nós temos equipes de multiprofissionais, né? São psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogo, assessor jurídico, que fazem um trabalho inicialmente de avaliação e posteriormente de acompanhamento especializado do núcleo familiar, né? E isso é em trabalho de rede, é um trabalho que é feito, não é isoladamente, né? A gente está sempre atuando em rede com os outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Essa é a Casa da Criança e do Adolescente, que atualmente é coordenada por Anoberto Serafim Matos, né?
e que é um psicólogo, né? A gente começou na instituição em atendimento também, né? Como eu na psicopedagogia, ele na psicologia, e hoje ele faz a coordenação de toda a instituição e junto conosco ele também faz esse movimento de falar da instituição e falar do tema que até há pouco tempo era muito evitado, e agora a gente precisa falar dele. E a UF está nos proporcionando isso. Então, acho que a gente pode dar início ao tema, né? Como eu falei, hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de violência. E acho que primeiro a gente precisa definir qual é o conceito de violência na infância e na adolescência. Qualquer uma de vocês pode responder. Então, na verdade, a gente vem de um histórico, né, de violência contra crianças e contra adolescentes, dentro da própria cultura e da história do Brasil. Então, crianças e adolescentes nunca foram vistos como sujeitos de direitos. E aí a gente vem com o ECA, né, a partir do ECA, que vem proporcionar essa visão diferenciada para crianças e adolescentes. Então, o que acontece é que a gente tem um histórico de violência. A violência, ela pode acontecer de diversas formas. Inclusive, muitas pessoas acreditam ainda que para ser violência precisa ter as marcas físicas e visíveis. Mas hoje, com as próprias leis, a gente vem ter um entendimento de que a violência ela parte muito além do físico, daquilo que é visível aos nossos olhos. Porque uma criança ela pode ser violentada profundamente, um adolescente pode ser violentado profundamente, mas no seu emocional, com a violência psicológica, por exemplo. Até entrando um pouco nisso, quais são os tipos de violência? Antes eu queria fazer uma observação em relação a essa questão da violência, que a Suelen já trouxe, mas assim, é que eu acho importante que isso fique bem evidenciado, é que a violência contra a criança e adolescente, ela é perpassada por uma relação de poder, tá? Então, assim, por que acontece tanta violência contra a criança e adolescente? E a demanda nossa é muito grande, ela não cessa. É porque é uma relação estabelecida entre o adulto e a criança de poder. Então, o adulto que comete a violência, ele entende que essa criança não é uma pessoa como ele, sujeito de direitos. É um objeto que ele pode usar, no caso da violência sexual, que ele pode agredir fisicamente, que ele pode pressionar psicologicamente, né, constranger, porque é um objeto dele. Ele não vê a criança e o adolescente como um sujeito, como ele é, um sujeito de direitos. Ele vê como pertencente a ele, que ele pode cometer essas violências contra. Então, e é uma relação de poder, porque o adulto tem mais poder físico, né, e cognitivo para exercer esse poder e essa violência contra a criança e contra o adolescente. E como a Suelen muito bem expôs também, é um conceito que vem histórico, né? Vem de uma forma histórica, tanto que como nós duas, né, a gente está diretamente fazendo a prevenção, o trabalho de instrumentalização, de roda de conversa, tanto com profissionais da área, né, de saúde, educação, enfim, do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, e também com adolescentes e crianças, a gente até traz um exemplo muito simples e muito, né, simbólico, mas que causa muito efeito, porque a própria criança e adolescente acha natural eles sofrerem algum tipo de violência por parte, né, dos seus familiares, por parte dos seus responsáveis, e aí a gente usa o seguinte exemplo. E o idoso, é natural, né, bater no idoso, né, dar uma surra no idoso? E aí eles respondem que não é natural, assim como não é natural fazer com seu bichinho de estimação. Então isso também vem em complemento ao que a Márcia trouxe, né, que é essa questão da relação de poder. Você entende que aquela criança não é um sujeito de direito e que eu posso fazer com ela aquilo que eu
desejo. Da mesma forma, a criança acaba reproduzindo com outras crianças, mas eu Sim, acredito sim. que a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Isso. Porque realmente é uma relação que perpassa essa relação de poder. Suelen, já que nós falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, de que modo vocês percebem os avanços em termos de sistema de garantias a crianças e adolescentes, a partir, então, do próprio ECA? A gente, Então. historicamente, né, como vocês já marcaram, em algum momento as crianças, a gente talvez não possa dizer que eram abandonadas à própria sorte, mas a gente não tinha esse sistema de garantias que a gente tem a partir do surgimento do ECA, né? Então, de que modo a gente pode já apresentar para aqueles que nos ouvem, nos veem, esse sistema que se constitui no Brasil já há pouco mais de 20 anos, isso? 30 anos. 4 anos. 34 anos. Então, antes do ECA, a criança ela era vista mesmo como objeto do Estado, né? E a intenção era meramente punitiva. Através do ECA, né? A partir do ECA, a criança ela é vista realmente como sujeito de direitos, a criança e o adolescente. Então, vem mudar toda a visão que a gente tinha relacionada à criança. E por isso que a gente entende também que a gente tem marcas, né? Até dentro da própria educação de uma criança e de um adolescente, porque a gente ainda acredita, por conta do antes, né, do ECA e antes das outras leis também complementares, que para se educar uma criança era necessário, né, apanhar, punir. E hoje a gente já entende, tem estudos que vêm mostrar também o quanto que traz de traumas, o quanto faz mal esse tipo de visão e esse tipo de educação, porque, na verdade, já se entende a partir das leis também que para educar uma criança não é necessário punir, né? Não é necessário bater. E aí a gente tem toda essa visão para o todo da criança, né? Para o físico, para o emocional, para o cognitivo, através dessas leis, fazendo com que a sociedade, de fato, enxergue crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e em pleno desenvolvimento, na sua totalidade. Essa questão da educação também, professor, educar, né, através da violência física, né, às vezes é um argumento que pais irresponsáveis se utilizam. Eu bato nele porque para educar, porque ele precisa entender, ele não quer me obedecer, então eu tenho que bater porque tem que aprender, e comigo foi assim, temos esses discursos, né? Mas o que a gente conclui é que quando se chega à violência física, é porque está falando muito do adulto isso, está falando de que ele não tem controle sobre aquela situação mais. É ele que perde o controle da relação com a criança, com o adolescente, e aí ele parte para a violência física, para poder controlar aquela criança, porque aquela criança ele não consegue estabelecer um diálogo, ele não consegue educar pelo diálogo. Então ele perde o controle e a violência e comete a violência. E sem contar, né, que quando a gente fala de violência, a gente fala de uma questão de reprodução. Esse adulto, ele não, muitas das vezes, esse pai, esse responsável, ele não sabe uma outra maneira. Ele não sabe uma outra forma, porque ele foi educado dessa forma e para ele entende que aquilo é o correto. E aí por isso a importância desse espaço, né, da gente falar sobre isso, das rodas de conversas que a gente faz com pais responsáveis. A gente até fez aqui na UF, né, em algum momento também, que foi bastante interessante, para a gente desconstruir e trazer outras informações. Porque para a prevenção é muito importante que se tenha a informação, Sim. Que é o que a gente, né, dentro da casa da criança e do adolescente, a gente procura fazer também, trazer essas informações para que a gente consiga proteger as nossas crianças e adolescentes. E aí, junto com o ECA também, né, como a Suelen falou, tem as leis complementares,
porque a gente entende que ao longo dos anos novas demandas vão surgindo. A gente tem aí a lei da escuta protegida, que é uma lei, né, recente, tem a última lei, que é a mais recente, que é a lei Henri Borel, que ela vem falar restritamente em relação à proteção dessa criança e adolescente, da obrigatoriedade de fazer uma denúncia quando se conhece, se sabe ou se suspeita que uma criança está passando por algum tipo de violência. Então, ao longo dos anos, a gente vem lutando para desconstruir, né, e realmente ter a proteção integral dessa criança e desse adolescente. E é uma desconstrução, né? Então, assim, é um processo. Nós entendemos isso. Eu acho que o trabalho que nos, além do atendimento que nós fazemos na instituição, que é o trabalho do atendimento, da avaliação, do acompanhamento familiar especializado, que é lá, né? O trabalho de prevenção, eu penso nele assim, como a gente sabe que é uma coisa que nós estamos plantando. Porque esse processo de violência contra a criança, principalmente da violência física, ela é cultural, né? E tem muitos anos, tem muito tempo isso. E nós estamos já trabalhando nesse processo de desconstruir isso. Isso não é de um dia para o outro, né? Então, a gente estar nesses espaços que nós estamos, como hoje aqui, né? Conversando com a Nina, que já foi, né? Educada de uma outra maneira, já é uma outra geração, né? Que vai passando por esse processo de desintoxicar desse entendimento de que para você educar você precisa bater, e porque assim, ninguém aprende com violência, né? Quando que a gente se sente, lembra de alguma coisa que a gente aprendeu, foi com um professor que nos acolhia, né? Mas quando a gente lembra que a gente aprendeu alguma coisa com imposição, tem que fazer, a gente já não gosta, né? O adulto já não gosta, imagina a criança, né? Você tem que fazer isso porque eu estou mandando, porque é o que eu quero, senão eu vou te bater. Esse tipo de fala, ela não educa e não faz ninguém aprender nada, pelo contrário, cria uma resistência, né? Então, é por aí. Então, desconstruir essa forma de conduzir a educação, conduzir as relações, né? É o que a gente está trazendo, como a gente está plantando, né? Sim. Em algum outro momento a gente falou sobre a comunicação não violenta. Isso. Como que a comunicação não violenta, ela também tem que estar presente no dia a dia das famílias, Sim. que as crianças acabam reproduzindo. É muito interessante quando, para os pais que nos ouvem, provavelmente já perceberam que a criança repete o comportamento dos pais. Sim. De algum modo, isso acontece. E acontece também através da violência. Na medida que uma mãe ou um pai falem mais alto, de uma forma mais ríspida, a gente percebe que a criança responde também, em muitos momentos, dessa mesma maneira. E leva para os seus espaços, fora da família, Nas escolas. esse comportamento, né? Então, a gente observa, em outro momento também a gente vai falar sobre esses sintomas todos, né? Isso é um sintoma, né? A criança, ela reproduz uma fala, um discurso padrão que é da família, que ela aprende lá na família. Então, isso é uma forma da gente observar também se a criança, né, qual é o tipo de relação que se estabelece naquela família. Porque a criança ela vai trazer esse discurso porque a família é a primeira escola da criança, né, onde ela aprende, tem as suas primeiras aprendizagens. Então, quando ela vai para os seus outros espaços sociais, ela leva o discurso da família, que é o que ela aprendeu, né? Sim, e a violência contra a criança, né, acho que é muito naturalizada. E tão naturalizada que esses dias eu estava na internet e vi um relato agora já é adolescente, né, que ela foi descobrir que os pais dela faziam com ela não era normal, não acontecia em toda casa, quando ela foi comentar com uma amiga, e a amiga falou, mas isso não acontece, isso não deveria acontecer, isso tá errado. Então a criança ela cresce com aquilo e ela acha que aquilo é normal. Então isso se reflete na educação também. Muitos pais acham isso, que se eu fui ensinado assim, eu tenho que ensinar assim. Isso. Então eles não têm nem a consciência de que estão errados. E tem muito aquilo de ouve que tá errado e falar, mas eu bati e não morri. Sim. Eu bati também, bateram e eu aprendi. E eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu já tenho caráter. E acha que isso
fez com que ele tivesse caráter, que aquilo não deixou trauma nenhum. E só fazer uma observação muito rápida, Nina. Recentemente a gente teve nas redes sociais, eu acho que uma atriz, se não me engano, enfim, uma pessoa pública, que falou exatamente sobre isso, né? Ela, não, eu na minha infância apanhei, enfim, alguma coisa nesse sentido de que passou por esses momentos de violência, no entanto, ela não reprimenda as pessoas que ainda façam da mesma forma com os seus filhos, né? Então é importante que a gente marque essa fala, que ela ainda se reproduz no dia a dia das famílias e que, de algum modo, isso ainda está presente, inclusive, na mídia, e como é importante que a gente aqui marque posição. Não, isso não é algo que a gente deva naturalizar. Perfeito. Até porque, como resposta a essa fala, nós sempre costumamos dizer na prevenção, no trabalho de prevenção, porque ela vem sempre, né? Sempre vem essa pessoa que vai dizer, não, mas eu apanhei e estou aqui, né? Tá tudo bem. Mas tá tudo bem mesmo? Porque algumas pessoas, nesses trabalhos que nós fazemos de prevenção, elas, além de falarem, olha, eu apanhei, elas sabem relatar, elas relatam com detalhe como elas apanhavam, que tipo de instrumento era usado para ela sofrer, com o qual ela sofria essa violência física, né? E que também é psicológica, porque em todas as violências, todos os tipos de violência, está inserida a violência psicológica, né? Ninguém sofre uma violência física e não fique psicologicamente abalado. Então, ela trouxe para a vida dela adulta aquele momento, aquele instrumento de castigo. Ela não esqueceu, não. Ficou nela, tanto é que ela relata hoje. Eu apanhava uma varinha de marmelo que a minha mãe guardava lá não sei aonde, ficava esperando se a gente aprontasse alguma, era na vara. Então isso é um relato que revitimiza, né? Ela tá cada vez que ela relata isso, ela está revivendo aquela humilhação, né? Aquela submissão, né? Porque a nossa camisa já diz, ó. A nossa camisa está aqui dizendo, ó, o que acontece na infância não fica na infância, mas permanece pela vida toda. Porque a criança que nós fomos, ela está aqui com a gente, né? E ela traz todas essas marcas. Se forem marcas positivas, nós vamos trazendo conosco isso para a nossa vida. Mas as violências também, elas vêm, né? Então, tudo que a gente viveu na infância, ela vem conosco, ela não fica lá na infância. Então, a violência física, a psicológica, a sexual, a negligência, que são os tipos de violência que você estava perguntando, né? A física, como a Sueli mesmo falou, ela fica muito evidenciada, né? Não tem como negar, ela deixa marcas. Já a psicológica, ela é velada. Geralmente ela é velada. Às vezes, um olhar de um pai ou de um responsável para uma criança, ele é altamente violento. Ele está dizendo, não fale, não se expresse, não comunique. E nós estamos falando aqui em fonoaudiologia, né? E a gente, na época do artigo lá e tal, me veio muito isso. O falar e o não falar também pode estar falando de violência. Que existem situações que a criança ela é impedida de falar, ela não pode falar. Então vem a questão do mutismo seletivo, dos distúrbios que podem ter relação com uma impossibilidade de revelar uma violência que ela está passando. Está proibida, né? Está interditada de poder. Está interditada, não vai falar. Vai dar um transtorno de fala, vai dar uma gagueira, vai dar alguma coisa que vai refletir na aprendizagem, né? Da fala, da oralidade, ou então vai dar um embotamento e aí ela não se comunica, ela não fala das suas questões porque ela receia falar mais do que pode, né? Inclusive, quando a gente traz essa questão da naturalidade da violência com crianças e adolescentes, isso também dificulta o entendimento delas
de que aquele espaço, aquilo que está acontecendo naquele espaço, né, de vivência dela, na verdade é uma violência contra ela. Então, quando a gente naturaliza isso, a gente afasta, inclusive, a prevenção e a proteção de uma criança e de um adolescente. Porque a gente observa, né, Daiane, nas rodas de conversa com crianças e adolescentes, que muitas vezes, na maioria das vezes, eles não têm entendimento de que aquilo que eles vivem, né, que fazem com eles e que eles mesmos praticam entre os colegas, na verdade é violência, porque como você bem colocou da questão da comunicação também, não violenta, né? Então, quando a gente trata com naturalidade a violência, a gente, na verdade, está afastando a possibilidade de proteção de uma criança e de um adolescente. É interessante quando a Suelen traz essa questão, né, que a gente faz muito com criança e adolescente, a gente nem precisa, a gente traz a informação, mas a gente nem precisa dizer de onde vem essa violência, porque eles conseguem sozinhos perceber. Eu faço isso porque fizeram comigo. Uhum. É uma percepção, é uma conclusão que sozinhos eles entendem e eles percebem, porque dentro do trabalho a gente faz uma pergunta. Tá, mas a gente nasce violento? Né? Aquele bebezinho, pequenininho, fofinho, ele nasceu violento? Não, tia, claro que não. Então, de onde vem? Então, eles conseguem fazer essa reflexão, né? E tem esse espaço de fala e eles acabam tendo essa conclusão de que a violência que eles praticam é porque eles estão vivenciando aquilo em algum espaço, ou para um pai, uma mãe, um responsável, ou um vizinho, porque aí, né, como já foi dito, né, tem vários tipos de violência. E eu acho que é importante a gente, quando fala de violência, a gente deixar bem claro que o maior percentual de violência contra criança e adolescente acontece no espaço familiar e no espaço doméstico, ou seja, que é esse espaço conhecido dessa criança e adolescente. A estatística é de 81%, ou seja, não é um desconhecido que está ali na sua grande maioria, né, violando ou violentando as nossas crianças e adolescentes. Então, é muito importante a gente também trazer esse dado, porque esse dado reflete até no silenciamento dessa criança, né? O que a gente está falando nesse momento. Agora, a Nina trouxe um dado importante, assim, né? Que a gente, inclusive na instituição, na Casa da Criança e Adolescente, no trabalho da escuta especializada, nós tomamos o cuidado com o não julgamento, com o não emitir juízos de valor, né? A gente tem que fazer um trabalho muito cuidadoso, né? E a Nina estava falando sobre alguns responsáveis, né, que não têm, às vezes, consciência de que está praticando uma violência, e da criança que a Suelen e a Daiane estão trazendo, que identificam que passaram por violência, né, a Nina também fala sobre isso. De repente, ela, né, numa determinada situação, fora de casa, e isso eu estava passando era violência, e eu não sabia, né? Então, nessa linha, assim, né, da gente não emitir nenhum tipo de julgamento, nós entendemos que recebemos lá na instituição para trabalho, para atendimento e para prevenção, pessoas que de fato não se reconhecem violentas. Ela não vê essa atitude que ela tem com a criança como uma violência. E isso também é um trabalho nosso, né? De trazer essa informação. Porque se você não acha que está cometendo violência, você não identifica isso como violência, você não se vê violento, você pratica com essa naturalização da violência. E a criança e o adolescente sofre muito porque ele não entende o que está acontecendo, né? Em todos os tipos de violência. Ele não entende que aquilo ali é uma violência. Então, na prevenção, então, quando ele se percebe vítima, elas recebem imediatamente a fala dessa criança, desse adolescente, aí precisa fazer, né, um atendimento separado e tal, porque a criança, isso aí que elas estão falando, eu passo por isso, então eu estou sofrendo violência, isso é violência que está acontecendo comigo. Sofrem os efeitos da violência. Isso, aí que ainda vem ter consciência de que estava vivendo uma violência. Sofrimento
Fazia sentido para Não só de uma violência física, mas também de vários momentos de proibição, sim, de opressão. de uma fala que inviabiliza o que ela pensa. Sim. A gente vai para a violência psicológica, né? Até a falta de afeto, né? A negação de afeto, a negação, isso é violência psicológica, né? É negligência, né? Negligenciar afeto. Sentimentos, das emoções da criança. A gente percebe na nossa sociedade que a gente não dá voz para a criança. Então, por isso que até dentro desse contexto de violência, normalmente quando uma criança ela relata qualquer tipo de violência, vai ser mais fácil acreditar no adulto do que acreditar na criança. Normalmente a criança ela é vista como mentirosa. E por isso que a gente tem também essa visão de que, será que é isso mesmo? Deve estar mentindo, não deve ser bem assim, deve estar imaginando. Porque a gente vem de todo esse contexto aí de não dar validade, não dar voz e não dar vez para a criança, né? Principalmente para a criança. Então a gente precisa trazer essas informações e essa desconstrução, né? Porque é histórico. Como a gente bem colocou aqui, a gente vem de 34 anos aí, mais ou menos, de mudança. Então, a gente precisa muito levar essas informações corretas, que a gente costuma chamar de informações que valem ouro. Por quê? Podem salvar a vida de uma criança e de um adolescente. Verdade. Agora Agora tem... Priscila. Eu ia falar, mas Diga, mudou o tema. Mudou o foco. Que eu achei interessante, assim, né, que vocês trouxeram que 81%, né, das crianças que sofrem violência é do ambiente doméstico, enfim, tem relação com a família, e que a família ali... Então, parece que as famílias, algumas não identificam e reconhecem aquilo também como violência, assim como crianças também não identificam e reconhecem determinadas ações como violência, como há aqueles pais e familiares que negam que estão fazendo violência, Isso. né? Que acho que esse talvez seja mais difícil de trabalhar com quem é violento e diz que não é, Sim. do que aquele que talvez não percebe. Acho que deve ser difícil trabalhar com os dois, na verdade, né? São duas situações Complexas de lidar com adultos, né? Um que não reconhece, o outro que sabe que faz, resiste, mas nega que faz aquilo. E também devem ter aqueles que faz e não sabem bem como não ser assim, né? E devem também sofrer porque, de alguma maneira, não querem ser violentos, mas acabam sendo violentos com os seus filhos, né? Então, acho que são 3 formas ali de estar na violência, de ser violento, que também tem que ser trabalhado, não? De fato, lá nós no atendimento, né, da casa, conforme estávamos falando aqui, tem o pai responsável que nega, né? Então ele é mais resistente ao nosso trabalho de fato, né? E nós chamamos de famílias que não aderem, né? Então a gente às vezes tem que encerrar casos que a gente está observando que não que todas as violências não sejam graves, mas a gente vê situações muito extremas e que a gente não consegue socorrer, né, no sentido de fazer uma avaliação do núcleo familiar, porque essa família nega isso. E como que a gente já sabe que ela nega? Ela não vai lá, ela não vai, ela se tiver que ir, ela vai de forma irregular, ela tenta não mexer com o assunto, porque ela está naquela posição de negação, né? E tem famílias que realmente dizem assim, né? Porque a gente sempre faz essa pergunta quando a gente recebe a família. É uma entrevista de acolhimento. E aí a gente pergunta o que eles esperam, né? O que se espera da instituição, depois de agora que conhece, que sabe o que nós fazemos. Tem famílias que dizem assim, eu preciso que vocês nos ajudem, que vocês me ajudem a conduzir, porque eu não sei mais, eu perdi a mão, né? Agora tem família que fala, não sei, não quero nada não. É porque ela não se vê, né? Ela não aceita que ela cometeu aquela violência, né? E tem aquelas que, assim, realmente percebem ali naquele momento que ela cometeu violência. E ela fala, assim, espontaneamente, nossa, eu não achava que fosse, mas já que né, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer diferente? E aí nós falamos, aí a gente se coloca como, né,
suporte, como parceiro nesse trabalho. Primeiro, avaliar como esse núcleo se relaciona, principalmente em relação à criança e ao adolescente, e depois da avaliação, que dura em torno de uns 6 meses mais ou menos, iniciar no nosso programa Evoluir, que ele se chama Evoluir porque fala de evoluir para além daquele trauma que a criança viveu. Ela não é só aquele momento, a família não é só aquela violência. A família é outras coisas também, né? Um pai que é violento, ele também é pai. E algumas vezes pode ser que seja amoroso. E ele também é provedor, e essa mãe também. Então, assim, e quais são as perspectivas dessa família? O que essa criança espera, quer fazer? Às vezes tem perspectivas, eu quero estudar tal coisa, eu quero brincar, eu quero... E você precisa ir com essa família, conduzindo, ajudando a conduzir esse desenvolvimento dessa criança para além daquilo que aconteceu. Aquilo ali precisa ser ressignificado, entendeu? E a família precisa seguir. E o programa Evoluir faz esse trabalho, né? Agora, a violência física, psicológica, ela tem uma outra vertente também, que é a questão das exigências, né? Às vezes a família não identifica que está sendo violenta quando começa a cobrar muito. Porque você precisa ser ótima, você precisa ser você tem que se preparar para o futuro, você tem que ter um ótimo desempenho escolar, você tem que ser ótima, filha, você tem que ser ótima nesse curso, tem que ser... E vai colocando uma responsabilidade colocando a criança numa posição muito adultocêntrica, que a gente fala, né? Uma posição adultocêntrica é exigir dela desempenhos que não são próprios da infância. E isso é uma violência também. E às vezes as famílias não identificam, falam, eu estou oferecendo o melhor e por isso que eu cobro. E cobra mesmo, com força, sabe? E a criança se vê ali, ela mal, ela começa a sintomatizar, ela começa a ter mal-estar, ela começa a ter, ou então, agressividade, responder de uma forma tipo assim, não estou suportando tanta exigência, porque é uma expectativa sua, do adulto, não é minha. A criança, ela precisa daquelas coisas de criança, se desenvolver enquanto criança, brincar, viver as coisas da infância, com algumas responsabilidades próprias para aquela idade. Mas tem expectativas que são do adulto e o adulto coloca sobre a criança. Agora a gente pode fazer a observação, Márcia, que essa violência, ela não é uma de uma classe social específica, né? Não. Ela é presente em todas as classes sociais. Com certeza. Mas há uma classe social específica que procura a casa da criança, do adolescente, são as famílias mais pobres, são as famílias de classe média, enfim, qual o público que procura a casa da criança e do adolescente? Então, a casa da criança e do adolescente, é uma constatação nossa, até pelo trabalho de 25 anos, né, é que de fato não tem uma classe A, B ou C onde a violência ocorra. A violência ocorre em todos os níveis. E essa das exigências ocorre em todos os níveis, às vezes um pouco diferente no sentido de que, por exemplo, uma família mais vulnerável, né, socialmente, às vezes não tem uma rede de apoio e tem muitos filhos e tudo, às vezes a responsabilidade dos filhos que são menores recai sobre os filhos maiores. Então, também é uma forma, né, de responsabilizar muito adolescentes, às vezes, que, assim, você precisa cuidar do seu irmão, você precisa... E aí o adolescente vai ficando meio que assumindo coisas que não são próprias ainda, que ele não tem condição para tomar, né, ter. Até porque, né, Márcia, normalmente essa família ela não vai por uma demanda espontânea, né? Essa demanda acontece... Exatamente. Então, ela normalmente não é por uma demanda espontânea. Ela vem através de um encaminhamento do Conselho Tutelar, né, que é o órgão aí que está para proteção e fiscalização, né, em relação à criança e adolescente, né, porque a escola fez o encaminhamento. Então, por isso que a gente mescla bastante essa questão da classe
né, social. Óbvio que a gente tem alguns entraves, né, como a gente tem historicamente, até foi a questão, né, da Lei Henri Borel, que é em homenagem, que se pode dizer assim, a uma criança que veio a óbito por uma questão de violência física, e ele estava dentro de uma família mais abastada, até de uma pessoa bastante importante, né, dentro da sociedade. Então, como a gente não recebe, na sua grande maioria, uma demanda espontânea, a gente recebe encaminhamentos, fica mais mesclado Sim. também. Então, essa família, ela tem que ir lá. Ela pode não manter o atendimento, ela pode não aderir, mas ela foi encaminhada. Então, diante desses encaminhamentos, Sim. existe... Necessariamente ela tem que. Ela Não é obrigada, ela não é obrigada, tá? mas O órgão, né, o ente do sistema de garantias que encaminhou vai dizer para ela, olha, você está encaminhado para atendimento na casa da criança e do adolescente. A partir do momento que essa família não sabe ainda o que faz a casa da criança e do adolescente, ela vai, né? E lá é dito a ela claramente que ela não é obrigada a ir, né? Mas a gente não sabe que entendimento o sistema de garantias vai ter sobre essa negação dela, entendeu? Então, às vezes, ela atende bem a isso e, às vezes, ela fala, não, realmente não quero, não concordo e não quero, não pretendo trazer. Acho que vocês também vão punir, assim como sempre foram punidos? Acreditam nisso às vezes. Às vezes eles pensam que, né, uma coisa assim, que nós vamos, né, assim, julgá-los. E isso precisa ser muito bem dito na primeira entrevista, né? A gente não passa por aí, né? A gente está lá para, assim, a proteção da criança, né? Isso até mostra o quanto é traumático, né, a violência para todos, né? Porque se a pessoa também não, né, de alguma maneira não tem condições de estar ali, né, e estar ali se defendendo, né, de todo um medo também que vem, né, de falar sobre esse tema. Meu Deus, aqui vai aparecer coisa que vai ser difícil para mim também, né? Então... Por isso, assim, a gente procura trabalhar essa chegada, né, essa acolhida, né, desse responsável, desse núcleo familiar, com todo cuidado para que ele não se sinta ameaçado, né, mas que ele entenda que o nosso trabalho, né, é na melhor... Para ressignificar tudo isso, né, modificar as formas de viver, né, que a gente consiga viver, né, com uma relação mais saudável. E se comunicar, né, de uma forma não violenta, né? Sim. Nós estamos aqui hoje num espaço, né, de comunicação, né, falando sobre linguagens, formas de se relacionar, né, com a questão da oralidade, da comunicação, da linguagem. Então, é isso que nós tentamos, né, e trabalhamos para que essas famílias, né, que fiquem nelas, né, que elas aprendam que nós podemos nos relacionar com crianças e adolescentes a partir do respeito, né? Sim. Que o fato dela ser menor não quer dizer que ela não tenha direito a respeito, porque não é assim. Todos nós fomos crianças um dia, né? Então, assim, tu sabe que é só uma fase do desenvolvimento. É um ser humano em uma outra fase do desenvolvimento. Só fazendo uma observação, Márcia, antes da Nina voltar ao encaminhamento, a gente tem que pensar, já que vocês estão falando, trazendo várias formas de violência, mas tem a violência sexual em que, de fato, há necessidade da proteção da criança. Então, nesses momentos, talvez tenha que haver essa interdição mesmo, separação, né? Porque é um tipo de encaminhamento mais difícil, provavelmente, para a instituição, para os profissionais que estão trabalhando com essa forma de violência, onde não é tão simples assim como numa discussão sobre a violência física, por exemplo, onde é possível uma reflexão, levar esses pais a uma reflexão, a um processo até de, entre aspas, reeducação, através de uma educação não violenta. Mas o que fazer nesses casos de uma violência sexual? Antes que a Nina volte lá, a gente devolva para ela a fala. A Suelen e a Daiane, elas recebem muito esse tipo de demanda, né? Não só da violência física, mas assim, a sexual, quando elas fazem o trabalho de prevenção, são coisas que, pela opressão que esse tipo de violência traz,
a criança demora muito para falar sobre isso, né? Se ela não tiver um vínculo com alguém, seja na escola, em algum outro espaço, que ela possa denunciar, ela não fala. Então, quando elas vão aos espaços com crianças e adolescentes, porque esse trabalho é feito com equipes técnicas e com crianças e adolescentes e com pais responsáveis. Então, as crianças e adolescentes geralmente veem nelas a possibilidade de pedir ajuda, né? Isso não é tão incomum assim, né? Não. Bem comum. E é importante, já vou até passar para a Suelen, mas é importante a gente ressaltar também que todo trabalho, ele acontece articulado, né? A casa da criança e adolescente está fazendo um atendimento, está fazendo avaliação, mas esse caso também está lá no Conselho Tutelar, Sim. está no CREAS, né? Está na saúde, está toda uma rede de proteção. Então, se entende, né, que aquele alegado autor que está ali, que é o que a gente chama, né, do autor da violência, da suposta violência, ele oferece risco para aquela criança, ele pode ser afastado em até 24 horas por conta da lei Henri Borel. Então, existem várias situações, inclusive para essa que você trouxe da violência sexual, né? E que é importante a gente dizer também que nos relatos, né, que a gente recebe, a gente percebe que existe uma angústia muito grande, um medo muito grande, e por isso que é importante essa questão da conexão, né? De ter esse canal livre de comunicação com a criança e com o adolescente, dá essa oportunidade também. Ter um tratamento, dar um tratamento diferenciado de respeito, assim como qualquer pessoa merece, a gente acaba abrindo a comunicação. Porque você colocou, porque às vezes é difícil, né, relatar com palavras. Porque, na verdade, a criança ou adolescente, ela vai dizer que está sofrendo qualquer tipo de violência, principalmente a violência sexual. Mas ela vai usar o recurso da linguagem como último caso. Então, quando ela se vê nesse espaço de conexão, de abertura, onde a gente está ali dizendo que elas são sujeitos de direitos, dando a oportunidade de estar falando, trazendo uma comunicação não violenta, né, uma forma de se comunicar diferenciada, ela acaba se conectando com a gente e entende que elas podem estar contando, relatando para a gente. Isso é algo que tem que acontecer no dia a dia, no espaço escolar, com qualquer profissional dentro da própria casa, do ambiente ali familiar da criança. Existir essa conexão, ela precisa entender, né, a criança e o adolescente, eles precisam entender que eles são vistos e que eles podem contar com aquela figura ali, que é aquela figura de proteção, e que se aconteceu qualquer coisa que trouxe constrangimento, que trouxe mal-estar e que ficou entendido que aquilo ali pode ser uma violência, eu vou poder relatar, porque essa figura, essa pessoa, ela vai fazer alguma coisa por mim, né? Ela vai buscar os meios próprios, porque isso não cabe à criança e ao adolescente, mas cabe a nós, de todo cidadão, né? Toda a sociedade. A gente é que precisa fazer alguma coisa para proteger a criança ou o adolescente. E muitas vezes eles mesmos têm que fazer alguma coisa para se proteger, porque aquele vínculo ali, os adultos que estão em volta acabam não protegendo, né? E muitas vezes até violando os direitos. A partir da revelação, aí geralmente a figura de proteção que a Suelen está trazendo, que pode estar até dentro da família mesmo, pode ter essa figura de proteção, e quando não há, às vezes é na escola ou em outro ambiente, no setor de saúde, entendeu? Às vezes está no corpo também, ela não fala, não verbaliza, Sim. mas Ela tem se comunicar. Tem uma mudança de comportamento muito brusca, né? Uma criança, foi o que a Sally falou, às vezes a criança, ela não vai falar, ela não vai usar a voz dela para estar falando que passou por algum tipo de violência, mas ela vai estar mudando o comportamento, né? Ela vai ter uma insônia, ela pode perder o apetite, fazer uma crise de ansiedade, síndrome do pânico. Deixar de querer em determinados espaços. Exatamente, querer deixar de ir em alguns lugares. É importante a gente falar isso para as pessoas que nos veem, ouvem,
para que elas possam perceber esse outro Exato. tipo de comunicar, Uhum. que às vezes não se dá através da Sim. fala. Às vezes o embotamento, às vezes... Desenhando também pode aparecer de... Sim, Pode. pode. E quando a gente fala dessa questão, né, dos sinais, é importante a gente dizer que o amor, o afeto conecta e a violência ela desconecta. Então, quando ela entende, a criança ou o adolescente entende que aquela pessoa ali talvez pode ser o profissional que ela está indo, a psicóloga, né? E aí, no caso de vocês, os atendimentos que vocês fazem também, ela pode entender que aquela figura ali daquela tia, daquele profissional, é alguém que ela possa contar. Uhum. E ela não vai ter esse entendimento, para tia tal, talvez eu possa contar, mas ela vai ter uma abertura. E às vezes, sem querer, ela vai contar, né? E vai ficar mais evidente, talvez, por conta dessa conexão que foi criada. Uhum. Então, o quanto que é importante a gente ter um olhar diferenciado para o comportamento da criança. Entender o que está por trás desse comportamento. Será que tem alguma coisa por trás? Porque, às vezes, aquele comportamento que a gente acaba rotulando a criança, que muitas vezes acontece, né? Tá um pedido de ajuda. Ela não tá nos falando com palavras, porque muitas vezes ela nem tem entendimento de que aquilo que ela tá vivendo é uma violência, se trata de uma violência, né? Mas ela tá dizendo que ela precisa de ajuda, que aquilo tá acontecendo com ela. Uhum. Então, é muito importante a gente estar olhando de forma diferenciada para o comportamento da criança, para as falas da criança, para os desenhos da criança, e entendendo também nessa questão do desenho, que é sempre importante entender, saber da criança, escutar da criança, o que significa para ela aquele desenho. Porque às vezes a gente tem uma percepção daquilo que foi desenhado, mas a percepção da criança é outra. Então é sempre importante estar perguntando o que significa o desenho, né? Que vai ter maior importância, o significado. Sim. Importante falar também sobre a questão da aprendizagem, né? A violência, ela repercute naturalmente na aprendizagem, né? Então, às vezes também na escola se rotula, às vezes, a criança é desatenção, aí pensa-se logo num transtorno, num distúrbio relacionado a questões cognitivas e tal, e às vezes não passa por aí, né? Quem está passando por violência não consegue ter atenção de fato, né? Quem está passando por violência não quer lembrar, então isso afeta a memória. Tem vários sintomas que se apresentam na aprendizagem, no espaço escolar, que às vezes são sintomas decorrentes de estar sofrendo violência em casa. A própria questão de socialização na escola, né? Bullying, né? O bullying, ele é uma coisa que a gente tem sido, né, bem assim, demandado em relação a isso, porque a gente entende que ele é um sintoma, ele é uma reprodução, como o senhor falou no início, né, professor? Ela reproduz aquilo que ela aprendeu. Então, ela se sente oprimida, ela quer oprimir. Já dizia Paulo Freire, né, que o opressor, ele, né, se sente, às vezes, na necessidade de oprimir, porque foi a aprendizagem que ele fez, né? Ele precisa desafogar aquilo. Então, é uma situação doentia que, às vezes, acontece na relação e que causa essa questão do bullying na escola, né? Em outros espaços. Assim, imputar ao outro aquilo que eu também sinto, que eu passo, que eu sofro, que eu vivo, né? Acho que a gente falou um pouco sobre, vocês, né, falaram um pouco sobre como a criança, ela não vai chegar e falar, né, ela vai dar muitos outros sinais. E acho que para terminar, ia pedir para vocês darem orientações, tanto no espaço da saúde, espaço de escola, Uhum. o que os profissionais têm que estar atentos, como eles devem agir ao identificar alguma coisa, um dos sinais que vocês falaram, o que eles devem fazer. Bom, eu destaquei 3 coisas, Nina, que eu considero assim muito importantes, tanto para o espaço da educação, quanto para o espaço de saúde, que também chegam às vezes alguns relatos na instituição de abordagens que são feitas, né, nesses ambientes de saúde, educação,
que são canais por onde a gente recebe, né, as demandas. Elas vão para o Conselho Tutelar, mas decorrente de ter passado por uma unidade de saúde, de ter passado, né, de ter sido notado na escola. E tem uma questão bastante importante, assim, que é a da pulverização da informação. Então, às vezes, chega uma demanda numa unidade de saúde e logo aquela situação se pulveriza por todo aquele espaço para profissionais que não estão diretamente relacionados. Na área da educação isso também acontece. E isso expõe muito a criança, expõe a família. Revitimiza, né? Então, assim, se limitar, né, o profissional de saúde, você que já está, né, se formando nessa área, se limitar ao necessário. O que você observa, né, se você supõe, né, porque é uma suposição, a gente não pode afirmar, se supõe que ali aconteceu uma violência contra aquela criança, seja sexual, física, enfim, que se atenha a informar a quem seja absolutamente necessário. A abordagem do profissional de saúde, de educação, precisa ter essa sensibilidade, né? A criança não pode ser exposta à curiosidade dos profissionais que estão ali naquele espaço, né? E isso, gente, é grave, porque ela já veio com uma violência sofrida, possível violência sofrida, e ela ainda vai passar por mais essa violência, né? E a gente recebe isso lá. Então, isso é fato, isso não é uma suposição, não, gente. Já recebe crianças lá e famílias revitimizadas. Então, o primeiro ponto é esse: cuidado para não pulverizar informação desnecessária para pessoas que não vão resolver aquilo, só vão saber. Um segundo ponto é a questão com emitir julgamento. Já recebemos lá a família revitimizada, porque a família chegou com a criança no espaço de saúde e foi julgada, né? E nós não estamos para fazer isso. E muitas das vezes a gente depois, durante a avaliação, observa que não foi negligência da família e que a violência não aconteceu em decorrência, não foi do familiar, do responsável. E a família já chega na instituição dizendo: eu não quero, eu estou sendo julgada, nós estamos sendo apontados. E isso não aconteceu como estão julgando. E isso acontecia num espaço de saúde, ou às vezes no espaço de educação. Então, esse cuidado para não emitir, né, esse tipo de julgamento, porque você não estava lá, você não sabe o que de fato aconteceu, né? A família precisa ser acolhida. O nosso entendimento, ele é nosso. O que nós colocamos em relatório é um entendimento técnico e embasado, né? Não pode ser a nossa opinião pessoal, a gente tem que ter cuidado com isso, né? E a terceira coisa que eu queria pontuar, que elas vão falar também, é de que, diante de uma suposição, precisa comunicar ao Conselho Tutelar imediatamente, né? Isso não pode ficar, porque por lei mesmo não pode, né? E não é só uma questão de ser, né, obrigatório por lei, é uma questão de consciência, né? Acho importante a gente trazer, né, a questão da revitimização, né, que vem complementar o que a Márcia estava trazendo. Ele acontece normalmente, né, nos espaços institucionais, normalmente nesse espaço onde ele acontece, é aquele momento que o profissional acaba fazendo perguntas que relembrem ou façam com que aquela criança reviva aquele sofrimento, aquela violência, né, que ela já vivenciou. Isso traz dor, isso traz sofrimento, isso traz um sofrimento psicológico, isso traz uma insegurança para essa criança e para esse adolescente, porque dependendo, né, da pergunta que ele recebe, ele se sente culpado. Isso traz uma culpabilização muito grande para a vítima dessa violência. Então, a revitimização, ela traz ainda mais sofrimento para essa criança, né, e para esse adolescente, porque
esse profissional ou essa pessoa traz um julgamento para ela, né, como a Márcia trouxe. A gente tem situações em que a gente já ouviu de relatos de adolescentes que sofreu uma violência sexual e aí alguém perguntou para ela, mas por que você estava lá? Isso é o quê? É responsabilizar a vítima da violência. Então, como um exemplo bem simples, isso é revitimização. É você trazer essa culpabilização para essa criança, para esse adolescente que já sofreu essa violência, e isso acontece em outros espaços também, né? Não somente no espaço institucional, mas na grande maioria é nesse espaço institucional que a revitimização acaba acontecendo. Antes de você continuar, Sueli, só para lembrar, vocês abordarem o quanto também essa revitimização que se dá nas instituições ocorre também através da burocratização desse processo, né? É sobre isso que eu ia falar. Então, Perfeito. Porque o que acontece? Muitas vezes dentro da própria rede, né, que é de proteção, acaba acontecendo uma outra violência que a gente chama de revitimização, né? Porque essa criança, ela já muitas vezes já fez o relato da violência ao conselho tutelar, por exemplo. E todos os profissionais da rede que ela precisar passar, ela vai precisar contar e relatar novamente essa violência. Vale lembrar que todas as vezes que essa criança ou esse adolescente que passou por esse período, né, por essa situação de violência, quando ela é obrigada a repetir toda a história novamente, é como se ela estivesse novamente lá naquele local da violência, sofrendo novamente. Ou seja, se ela passar dentro desse sistema de garantia por 10 profissionais, ela precisar contar 10 vezes para 10 profissionais diferentes, ela vai estar sofrendo novamente essa violência por 10 vezes. E esse sofrimento, ele vai se agravando, porque ali é um local para ela se sentir acolhida e protegida. Ou seja, aquele primeiro relato que foi feito, seja ele qualquer espaço ali, pode ser institucional, enfim, ele precisa ter validade nos outros espaços também. E é por isso que é muito importante o profissional que recebeu um relato espontâneo de uma criança e de um adolescente estar passando esse breve relato para o papel, né? Fazendo um documento para esse relato, ele está passando por toda a rede, porque essa criança chegou em outro profissional, eu vou pegar o relato, né, e já vou ter entendimento por que aquela criança está ali, porque senão a gente acaba revitimizando, né? Além do que, a gente tem falas que traz também essa violência, novamente, e inclusive invalida aquilo que a criança contou, né? Porque quando a gente diz para a criança ou para o adolescente, você tem certeza do que você está me contando? Mas fulano não tem cara disso. A gente está revitimizando essa criança e, inclusive, está colocando um ponto de interrogação na própria cabeça da criança, que muitas vezes foi um sofrimento muito grande para ela conseguir estar contando aquilo que ela sofreu. Então, ela acaba não sendo acolhida, não sendo atendida da forma que deveria, né? E acaba sendo revitimizada novamente. E nesse sentido, a Casa da Criança e do Adolescente faz um atendimento dentro da escuta especializada, que já é instituída por lei, né? E a escuta especializada, ela tem esses aspectos de abordagem, né? De não revitimizar. Então, isso também é muito dito na primeira entrevista de acolhimento com os responsáveis, para eles se sentirem seguros em relação a como vai ser conduzido o atendimento daquela criança, aquele pai, mãe, daquele adolescente, no sentido de que eles não vão ser perguntados, né, inquiridos sobre a situação, o fato, né? A fala do adolescente ou da criança vai vir espontaneamente a partir de um vínculo que ele criar com o profissional. E se ele desejar também. Do contrário, ele não vai ser perguntado, inquirido sobre aquele fato,
porque isso é revitimizar, né? Então, desde que essa criança ou adolescente conte espontaneamente, Se desejar. se Se desejar. sentir seguro, se formar vínculo. Do contrário, ele não vai ser perguntado sobre o fato, porque será revitimizar, e como a Suelen falou, né, ele já provavelmente já passou, né, por outros órgãos que não têm essa expertise Uhum. da escuta especializada e vai, entendeu? Questionar a criança sobre o fato. E o conceito de revitimização está dentro da lei da escuta protegida. Então, os órgãos que trabalham com criança e adolescente precisam estar cientes do que é revitimização, precisam estar cientes, né, da lei da escuta protegida para que façam o seu atendimento livre de revitimização, porque não é uma opção esse órgão, esse profissional não fazer, não. Está dentro da lei da escuta protegida justamente para a garantia da proteção dessa criança e desse adolescente. E, inclusive, vale lembrar que a gente tem o trabalho de instrumentalização, né, da casa da criança e do adolescente, que, inclusive, dentro desse trabalho, a gente traz os pontos que são essenciais dentro dessa lei da escuta protegida, que todos os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes precisam saber, né, o que falar, o que não falar, como se portar, até com as expressões, na hora de um relato espontâneo, para não estar revitimizando essa criança e esse adolescente. E nós temos aqui na cidade, né, uma instituição de ensino que forma professores, que é o IENF. Isso. É algum tipo de trabalho junto a essa instituição, aos professores, na formação dos professores, em relação a esse tema da revitimização, para que eles saibam o que abordar, o que não abordar, como falar? Então, Márcia pode falar melhor sobre isso, mas eu acho que não tem nenhum trabalho específico, mas a gente tem esse trabalho de instrumentalização que a gente pode estar levando, se tiver interesse, né? Sim. A gente pode estar levando esse trabalho, que é muito importante e de extrema necessidade. Então, em relação a isso, né, nós sempre buscamos, né, espaços para colocar o tema. Estivemos há um tempo atrás na regional ali, né, que foi um momento muito interessante, que através da regional, que funciona ali do ladinho do IENF, com a coordenação, nós conseguimos alcançar algumas instituições de educação estaduais, né? E com isso vem chegando, né? Nós tivemos uma reunião com orientadores educacionais, eu não me lembro se assistentes sociais de toda a rede estadual de educação daqui da região, e falamos sobre o trabalho, e isso gerou uma demanda, uma busca pela instrumentalização e pelas rodas de conversa, porque quando é com criança e adolescente, a gente chama de é uma roda de conversa, sempre é uma roda de conversa, né? Mas o formato para criança e adolescente naturalmente é pequeno, né? São 2 horas de conversa que elas fazem com eles no máximo. Então surgiu essa demanda, mas do IENF nunca surgiu essa demanda, né? Não que a gente não busque também, mas eu também achei curioso porque, assim, é a unidade mais próxima ali da regional, né? Mas nunca nos procurou para fazer uma roda de conversa com as alunas e os alunos e nenhuma instrumentalização. Mas essa rede estadual de ensino, a partir dessa reunião com a regional, a gente conseguiu uma adesão interessante. Não só no município de Nova Friburgo, mas nesses municípios todos aí do interior, a gente tem feito instrumentalizações em escolas estaduais. Mas o Instituto de Educação é uma fala interessante sua, porque justamente, né, eu mesma fui aluna do Instituto de Educação, né? E de fato, né, o professor ele já precisa ir já com mais essa informação na sua formação, né? Muito bom. Eu iria assim um pouquinho mais longe. Eu acredito, né, e quando a gente faz até as instrumentalizações, eu acredito que todo profissional que possa ter a possibilidade de trabalhar com criança e adolescente deveria ter na sua grade curricular a escuta, né, protegida, a lei da escuta protegida.
porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Já deveria, né? A gente mesmo, quando fez a universidade, quando a gente fez serviço social, foi algo que não foi passado pra gente, né? Tudo bem que nem existia essa lei ainda, uma lei mais recente, mas eu acredito que deveria passar por todo o profissional, porque é de extrema importância. E quando você tem domínio, né? Porque ali vai tratar várias questões de sintomas, né? Tem várias questões dentro da lei da vida protegida, pode salvar a vida de uma criança que esteja passando por algum tipo de violência. Acho que é muito importante, porque infelizmente acontece muito, né? Relatos na internet, né? Que algumas pessoas contam que o abuso, a violência, elas podem até superar, mas não terem sido acreditadas por pessoas que são importantes para ela, doem muito mais. Então acho que é muito importante. E essa questão também, às vezes a pessoa vai e conta, e aí fica, mas será mesmo? Mas você disse não mesmo? Mas que roupa que você estava usando? Aonde você estava? E isso faz com que a pessoa se sinta culpada, ou então fique, e se eu não disse não? E não é só dizer não, né? Tem outras maneiras de dizer não. Mesmo que ela não se lembre que ela falou não, tem outras maneiras de se dizer não. Então, a gente coloca muito em dúvida a vítima. E isso faz com que muitas vezes elas não queiram contar. Ou então desistam, não busquem mais ajuda, porque ali ela sentiu, então acho que não aconteceu. Acho que não foi isso. Com certeza, Nina. E tem situações, inclusive, que o adolescente, a criança ou adolescente chega, né, o caso chega com essa demanda de uma violência sexual, às vezes, né, e no meio do processo avaliativo, a criança ou o adolescente começa a se desdizer, começa a negar aquilo, entendeu? Porque ela não é acreditada na sua família e ela ainda é levada a negar aquela violência por uma questão de proteção daquele núcleo, porque tem ali alguma outra situação, às vezes é um provedor, às vezes é alguém indispensável, é uma dependência emocional daquela família e que leva essa criança ou esse adolescente a mais essa violência de ter revelado, não ter sido legitimada a fala dela, e ela então entende que ela ali vai causar uma situação que não vai ser favorável para ela, e aí ela começa a negar tudo, eu não disse isso, ou eu não entendi, não foi bem assim, e volta atrás na sua denúncia. E isso é, assim, é destruidor, né? E a gente pode também estender, a gente fala da educação, mas estender também a necessidade dessa formação no direito, né? Nas instituições que envolvem o direito, porque e que nesses espaços nós tenhamos o gênero feminino também os ocupando, porque muitas vezes a criança que sofre violência sexual, ela não quer falar com um homem, né? Porque ela sofreu violência justamente de um pai, enfim, mas de uma figura masculina. Mas acontece por figura feminina também, tá? O contrário também acontece, tá? Inclusive saiu uma reportagem, até te mandei, né? Essa semana, de uma avó que foi presa, né, num restaurante de 70 anos, comemorando aniversário, por abuso, né, por violência sexual contra seu afilhado. Mas é importante que a gente tenha, né, esse gênero. Sim, essa opção, né? Isso também é não revitimizar, né? Porque se a criança ela expressou que ela não se sente confortável, o adolescente, né, não se sente confortável com aquela figura ali, masculino ou feminino, para ter esse cuidado também de estar respeitando, né? Porque a partir do momento que ela é obrigada a passar por essa situação, ela está sofrendo uma outra violência, né? Muito bem, gente. Chegamos. Mais perguntas. Passou rápido. Nem doeu, Nina. Super importante, né? Acho que a ideia é justamente essa, que a gente possa levar informação, né, para as pessoas, enfim, para que as crianças possam estar aí, né, sendo atendidas em seus direitos, né, que as famílias possam ressignificar essas relações, enfim. Agradecer muito a Márcia, a Dayane, a Nina e o Renato
por estarem aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer outros podcasts para a gente poder aí Com certeza. ajudar nessa divulgação desse tema tão importante e que é muito difícil de ser transmitido, das pessoas se interessarem por ele, né? E acho que a gente vem nesse movimento aqui no curso de fonoaudiologia de tentar falar sobre isso sem tantos medos, Isso. né? Então a gente está querendo falar sobre isso. Então hoje a gente também vai ter uma mesa redonda, a gente já fez oficina Muito de bom. instrumentalização, Boa. roda de conversa com os pais. E a ideia é que a gente possa continuar nessa parceria e levar aos pouquinhos, né? Para quem deseja aí se aprofundar sobre esse assunto, que esteja disponível para conversar conosco. E só agradecer mesmo a todos. Nossa, nós então. Porque assim, é o espaço que a gente está vendo que está ampliando a nossa, né, a nossa interlocução com vocês, está sendo assim, ela está se ampliando. Então nós estamos, começamos, né, com equipe técnica, já estamos nas turmas, já estamos com os pais, e os alunos já vão levar isso para os seus atendimentos. Nossa, muito bom. Se toda instituição que atua com criança e adolescente nos der esse espaço, eu acho que a gente consegue ir, né, modificando um pouco essa forma de se relacionar com criança e adolescente, né? De se relacionar com a criança e adolescente, porque é um entendimento de que a criança e adolescente é uma outra coisa que não é gente como a gente, né? Sim. Que é uma coisa que eu posso dispor, né? A gente precisa mudar essa consciência, né? E o espaço que vocês estão nos dando está sendo fantástico. Muito obrigada mesmo. gente. Foi um prazer.